Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura do nosso querido The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. A gente já fez 7 capítulos desse livro. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima o card, a playlist, para você poder ler junto com a gente desde o primeiro capítulo e poder entender tudo o que já aconteceu nessa história tão maravilhosa que é a do Pequeno Príncipe. E bom, como eu falei, já vimos 7 capítulos, logo vamos começar com o capítulo número 8. E nesse capítulo ele começa já dizendo o seguinte: I soon learned to know this flower better. Ou seja, eu logo, learned, aprendi a conhecer essa flor melhor. Que flor? A flor que ele falou no capítulo anterior, que ele está tentando proteger lá no planetinha dele, né? E seguindo ele fala: On the little princess planet, the flowers had always been very simple. Ou seja, no planeta do Pequeno Príncipe, a gente já viu isso em capítulos anteriores, onde temos o apóstrofo S, ou seja, o que vem depois, que é o planeta, é de posse do que vem antes. Então, o planeta do Pequeno Príncipe. Então, no planeta do Pequeno Príncipe, the flowers had always been very simple. As flores sempre foram muito simples, né? Had always been, sempre foram. Aqui é um past perfect, tá? Sempre foram muito simples. They had only one ring of petals. They took up no room at all. They were a trouble to nobody. Então ele diz, elas, as flores, tinham apenas um anel de pétalas. They took up no room at all. Ou seja, elas não tomam nenhum espaço, elas não ocupam nenhum espaço. To take up room é tomar ou ocupar um espaço. Então, neste caso, elas não ocupam espaço algum, at all. A gente já viu isso no vídeo passado, né? They were a trouble to nobody. Essa frase aqui é extremamente interessante pelo seguinte: ela parece ser uma frase afirmativa. Se eu leio apenas até trouble, eu vou ler they were a trouble, elas eram um problema. Só que eu tenho to nobody, ou seja, para ninguém. E o que acontece em inglês? Nós não temos dupla negação nas frases. Então, eu vou ter sempre uma negação apenas e essa negação me basta para a frase toda. Então, they were a trouble to nobody. Elas não eram um problema para ninguém. Tá? Ah, mas teacher, precisa ali do they weren't a trouble to nobody. Não, não precisa. Você tem duas opções. They weren't or were not a trouble to anybody, ou they were a trouble to nobody. Tanto faz, você está dizendo a mesma coisa. Lembrando, você precisa apenas de uma negação dentro da sua frase. Tá? E seguindo ele fala: One morning, they would appear in the grass, and by night, they would have faded peacefully away. Então, uma manhã elas apareceriam na grama e à noite elas desapareceriam pacificamente. To fade away é desaparecer, é sumir, como se desaparecesse no ar. Então, they would have faded peacefully away. Então, elas desapareceriam pacificamente. Então, essas flores que ele está falando são flores muito simples, que têm apenas um anelzinho de pétalas, não ocupam espaço, ou seja, são flores pequenas, que aparecem de manhã e somem à noite. Aí ele segue dizendo aqui o seguinte, ó.
But one day, from a seed blown from no one knew where, a new flower had come up. Então ele fala, mas um dia, de uma semente soprada, to blow, soprar, blown, soprada. Então, soprada, de sabe-se lá Deus onde, no one knew where. Isso é uma expressão que quer dizer de não sei de onde. Então, é aquela, se traduzir literalmente, de ninguém sabe onde. Mas, em vários lugares aqui do Brasil se falam de várias formas diferentes. Eu diria, sabe-se lá Deus de onde, né? Se você fala de uma forma diferente do que essas duas que eu falei, deixa aqui no comentário que eu quero saber como é que você fala isso. Então, um dia, uma flor... Não, de novo. Então, um dia, uma semente que veio, sabe-se lá Deus de onde, né, trouxe uma flor. Então, a new flower had come up. Uma nova flor apareceu, né? Had come up. Ela apareceu, ela surgiu de uma semente, sabe-se lá Deus de onde. And the little prince had watched very closely over this small sprout, which was not like any other small sprouts on his planet. E o pequeno príncipe assistiu bem de perto. Então, to watch é assistir. Então, had watched very closely. So, assistiu muito de perto. Over this small sprout. Então, a esse pequeno broto. Sprout é um broto de planta. Então, which was not like any other small sprouts on his planet. O qual não era como nenhum outro broto no seu planeta. Então, quando você fala que algo was not like any other, ele não era como nenhum outro. Novamente, temos uma negação apenas para toda essa frase. E volto ao que eu falei anteriormente, né? E ele diz, it might, you see, have been a new kind of baobab. Então, isso talvez, veja você, tenha sido um novo tipo de baobá. Então, ele imagina que essa semente, pelas referências dele, fosse apenas uma outra espécie de baobá, já que ele conhecia apenas os baobás no planetinha dele, né? Aí ele segue dizendo, but the shrub soon stopped growing and began to get ready to produce a flower. Mas o arbusto logo parou de crescer. Stopped growing, parou de crescer. And began to get ready to produce a flower. E começou a se aprontar, a ficar pronto para produzir uma flor. The little prince, who was present at the first appearance of a huge bud, o pequeno príncipe, quem estava presente na primeira aparição do grande bulbo, esse bud é aquele bulbo de flor, né, que vai sair a florzinha lá de dentro, felt at once that some sort of miraculous apparition must emerge from it. Sentiu de uma vez que algum tipo de aparição milagrosa deveria emergir disso. Então vamos lá. É um inglês um pouco mais formal, um pouco mais literário, né? E o que traz para a gente um português também um pouco mais literário. Mas olha só, ele sentiu naquele momento que seria uma obra de alguma aparição milagrosa que simplesmente ia sair dali de dentro. Que aquele bulbo daquela flor estranha, daquela semente estranha que apareceu, seria algo único e que alguma aparição iria sair dali, né? Aí ele segue. But the flower was not satisfied to complete the preparations for her beauty in the shelter of her green chamber. Mas a flor
não estava satisfeita em completar as preparações para a sua beleza, ou suas preparações de beleza, no seu abrigo de sua câmara verde. Olha que legal isso aqui. Que ele fala que a flor, ela não estava satisfeita só em completar as preparações ali dentro daquele bulbo, nessa green chamber, da câmara verde, né? Então a gente já aprendeu aqui algumas palavras como shelter, que é abrigo, né? E chamber, que é uma câmara. Então ela não estava satisfeita em ficar ali abrigadinha dentro da câmara verde dela. She chose her colors with the greatest care. Então ela escolheu suas cores com o maior dos carinhos ou cuidados, né? Care a gente pode entender tanto como carinho como como cuidado. She dressed herself slowly. Então, ela se vestiu, ou ela vestiu a si mesma lentamente. She adjusted her petals one by one. Ela ajustou suas pétalas uma por uma. She did not wish to go out into the world all rumpled, like the field poppies. Ela não desejou sair para o mundo, to go out into the world, então sair para dentro do mundo. Aí vale, né, aquela coisa do sair para dentro, né? Que ela saindo do casulo dela, da câmara dela, para dentro do mundo. All rumpled, toda amarrotada, como as papoulas dos campos, né? Poppies é a papoula, aquela flor que ela já é meio amarrotadinha mesmo. Então, ela não queria sair de dentro dessa green chamber dela toda amarrotada, ela queria sair toda linda e tudo mais, né? Isso é o Pequeno Príncipe que está dizendo. E ele diz: It was only in the full radiance of her beauty that she wished to appear. E foi apenas na radiante, na grande ou na radiante completa da sua beleza, ou na sua beleza radiante completa, por assim dizer, que ela desejou aparecer. Ou seja, somente quando ela estava absolutamente linda que ela veio para fora. Ele segue dizendo assim: Oh yes, she was a coquettish creature, and her mysterious adornment lasted for days and days. Ele diz assim: Ah, sim, ela era a criatura mais atraente. Coquettish, né? Na verdade existe essa palavra coquette, que é do francês, que seria algo paquerador, né? Mas para o inglês é algo como uma pessoa ou um objeto, nesse caso a florzinha, atraente. Então, ela era a criatura mais atraente, né? She was a coquettish creature. Ela é uma criatura atraente. Ele diz: e seu adorno misterioso, ou seja, o seu enfeite, né? Algo que é um adorno é um enfeite, que está lá simplesmente para ser bonito, né? Então, o seu adorno misterioso durou por dias e dias. Ou seja, aquele bulbozinho lá onde ela estava se preparando, ele falou todas essas coisas poéticas aqui, isso durou por vários dias. Aí ele fala assim: Then, one morning, exactly at sunrise, she suddenly showed herself. Então, uma manhã, exatamente ao nascer do sol, ela de repente se mostrou, ou mostrou a si mesma, né? And, after working with all this painstaking precision, she yawned and said. Né? Depois de trabalhar com toda essa diligência, ou toda essa precisão diligente, ela bocejou e disse: Ah, I am scarcely awake. I beg that you will excuse me,
My petals are still all disarranged. Então ela disse, eu acabei de acordar. Eu peço que você me perdoe. I beg seria... To beg seria implorar. Então, eu imploro que você me perdoe. Minhas pétalas ainda estão desarranjadas. But the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! Mas o pequeno príncipe não podia restringir sua admiração. Então ele não conseguia se conter de admiração. E disse, que bonita você é. Então, o que a gente viu assim, nessa primeira página é que uma flor diferente simplesmente apareceu no planetinha dele, cresceu e apareceu num belo dia de manhã ao nascer do sol. E que ela era linda. E a florzinha disse, Am I not? The flower responded sweetly. And I was born at the same moment as the sun. E ela disse assim, e eu não sou? A flor respondeu, docemente, né? Sweetly, docemente. E eu nasci, and I was born, eu nasci no mesmo momento que o sol. Eu nasci ao mesmo tempo do que o sol. The little prince could guess easily enough that she was not any too modest, but now moving and exciting she was. O pequeno príncipe poderia adivinhar facilmente, ou deduzir facilmente, né? Facilmente enough, easily enough, facilmente o suficiente. A gente não vai falar dessa forma, né? Mas seria facilmente que ela não era nem um pouco modesta, mas se movendo e excitada no sentido de animada, ela estava. Ou seja, ela estava se movendo, ela estava super animada por estar ali, fora daquele casulo verde, mas ela não era nem um pouquinho modesta. Então ele segue dizendo assim, I think it's time for breakfast, she added an instant later. If you would have the kindness to think of my needs. Perceba uma coisa importante. A flor, ela usa um inglês extremamente formal. É um inglês que a gente vê em séries do início do século passado, onde as pessoas se tratavam com outro nível de formalismo, né? Então ela fala assim, eu acho que é hora para o meu café da manhã. Ela adicionou um instante depois. Se você tiver a gentileza de pensar nas minhas necessidades, né? Ela coloca, principalmente essa última frase, é uma coisa extremamente formal, extremamente educada, mas ao mesmo tempo ela está dando um comando para ele, né? Tipo, véi, tô com fome, né? E seguindo, and the little prince, completely abashed, went to look for a sprinkly can of fresh water. So he tended the flower. E o pequeno príncipe, o Little Prince, completamente envergonhado, foi procurar por uma sprinkling can, ou seja, por um regador, seria uma lata de pingos, né? Sprinkling seria pingar ou pingando. A sprinkling can é um regador of fresh water, de água fresca. Então, ele cuidou da flor. Então, he tended the flower. To tend pode ser tender a alguma coisa ou pode ser cuidar de algo. Então, he tended the flower, ele cuidou da flor. E aqui a gente vê o desenho do nosso herói, do Pequeno Príncipe, como ele imagina que tivesse sido o Pequeno Príncipe regando a florzinha. Olha, o regador e ele cuidando da florzinha com o sol aí já subindo. So, too, she began very quickly to torment him with her vanity, which was, if the truth be known, a little difficult to deal with. Então, também,
ela começou rapidamente a atormentá-lo com sua vaidade, a qual era, if the truth be known, para dizer a verdade, a little difficult, um pouco difícil to deal with, de lidar. Então, ao mesmo tempo que ela era linda, ela não era modesta e era extremamente vaidosa. E uma vaidade, pelo que o nosso herói está dizendo, difícil de lidar. One day, for instance, when she was speaking of her 4 thorns, she said to the little prince. Um dia, por exemplo, quando ela estava falando para seus 4 espinhos, ela disse ao pequeno príncipe. Então, para início de conversa, ela tem apenas 4 espinhos. Não é uma flor com vários espinhos, ela só tem 4. E ela diz para o pequeno príncipe, ó, Let the tigers come with their claws. Aqui está uma letra O, mas na verdade aqui é uma letra A, tá? C-L-A-W-S. E quer dizer, deixe os tigres virem com as suas garras, né? E ele segue dizendo, There are no tigers on my planet, the little prince objected. And anyway, tigers do not eat weeds. Então, ele diz, não há tigres no meu planeta. O pequeno príncipe objetou, né? Ele fez assim, ele colocou um argumento, né? E, de qualquer forma, tigres não comem ervas. Weed é uma erva, mas erva daninha, vamos dizer assim. E ela respondeu, I'm not a weed, the flower replied sweetly. Ela falou, eu não sou uma erva. A flor respondeu docemente. Please, excuse me. Por favor, me desculpe. Ou com licença. Depende. I am not at all afraid of tigers, she went on. But I have a horror of draughts. I suppose you wouldn't have a screen for me. Então ela disse, eu não tenho medo de tigre de jeito nenhum. She went on. Ela seguiu. Mas eu tenho horror a rajadas de vento. Drought seria assim, uma rajada de vento forte, né? Eu suponho que você não teria um anteparo, vamos dizer assim, a palavra certa seria anteparo, né? Mas a screen pode ser uma tela, pode ser, enfim, um pedaço de papel. Para mim. E o nosso herói disse, o nosso herói não, o pequeno príncipe disse, A horror of draughts. That is bad luck for a planet, remarked the little prince and added to himself, This flower is a very complex creature. Então, horror de rajadas de vento. Isso é má sorte para um planeta. Remarcou, né, o pequeno príncipe. Remark seria no sentido de afirmar novamente. E adicionou a si mesmo. Essa flor é uma criatura muito complexa, né? Só não chamou ela de complexada, não sei porquê. Mas enfim. At night, I want you to put me under a glass globe. It's very cold where you live. In the place where I came from... Vamos até aí. À noite, eu quero que você me ponha por sobre uma redoma, um globo de vidro. É muito frio onde você mora. Do lugar de onde eu venho... But she interrupted herself at that point. Mas ela interrompeu a si mesma naquele momento. She had come in the form of a seed. Ela veio na forma de uma semente. She could not have known anything of any other worlds. Ela não poderia saber nada sobre qualquer outro mundo. Embarrassed over having let herself be caught on the verge of such a naive untruth, she coughed 2 or 3 times in order to put the little prince in the wrong. Então, envergonhada por ter deixado ser pega no limite de uma
inverdade ingênua, né? Naive, ingênua. Untruth, obviamente, uma inverdade. Ela tossiu 2 ou 3 vezes, de forma a colocar o Pequeno Príncipe no lugar errado. The screen, a tela. I was just going to look for it when you spoke to me. Eu estava indo procurar isso quando você falou para mim, ou quando você me falou. Then she forced her cough a little more so that she should suffer from a remorse just the same. Então, ela forçou uma tosse um pouco mais para que ele pudesse sofrer de remorso da mesma forma. Então, basicamente, eu acho que já deu para entender, ela ficava forçando a barra, dizendo que estava muito frio e que ela se sentia mal e que ela ia ficar doente, ficar tossindo, essas coisas, né? Pois é. E seguindo, so the little prince, in spite of all the goodwill that was inseparable from his love, had soon come to doubt her. Então, o Pequeno Príncipe, apesar de toda a boa vontade que era inseparável do seu amor, logo ele começou a duvidar dela. Olha que interessante, né? Aí aqui, he had taken, vamos ver o restante da página e eu começo a partir daqui. Vamos lá. He had taken seriously words which were without importance, and it made him very unhappy. Ele recebeu palavras muito sérias que não tinham importância ou que eram sem importância. E isso fez com que ele ficasse muito infeliz. Olha só, as coisas que ela disse fizeram ele ficar triste, né? Seguindo, I ought not to have listened to her, he confided to me one day. One never ought to listen to the flowers. One should simply look at them and breathe their fragrance. Vamos até aí. Eu não deveria ter escutado a ela. Então, ought not to é uma forma também de dizer que eu deveria ou não deveria ter feito algo. Então, não deveria ter ouvido ou ter dado ouvido a ela. He confided to me one day. Ele me confiou ou me confidenciou isso num dia. One never ought to listen to the flowers. Alguém nunca deveria ouvir as flores. One should simply look at them and breathe their fragrance. Alguém deveria simplesmente olhar para elas e respirar sua fragrância. Mine perfumed all my planet, but I did not know how to take pleasure in all her grace. This tale of claws which disturbed me so much should only have filled my heart with tenderness and pity. A minha perfumou todo o meu planeta, mas eu não sabia como sentir prazer com toda a sua graça. Esse conto de garras que me perturbou muito, aqui inclusive está my, mas na verdade é me, como esse daqui, né? Então me perturbou muito, deveria ter enchido meu coração com carinho e piedade. Tenderness é como se fosse o carinho, o sentimento mesmo, o sentido geral de carinho. And he continued his confidences. The fact is that I did not know how to understand anything. E ele continuou suas confidências. O fato é que eu não sabia como entender nada. I did not know how to understand anything. Lá no comecinho do vídeo eu falei sobre duplo negativo e que lá não tinha o not aqui, mas tinha o no aqui. Aqui já é o contrário, tá? Então eu não sabia entender nada. Eu não conseguia entender nada. I ought to have judged by deeds and not by words. Eu deveria ter julgado pelos atos e não pelas palavras, né? Deeds, atos ou ações.
né? Então, ter julgado pelas ações ou pelos atos e não pelas palavras. She cast her fragrance and her radiance over me. Então, ela fez com que eu sentisse sua fragrância e sua radiância, ou seu ser radiante, né? Então, ela jogou isso em cima de mim. I ought never to have run away from her. Eu nunca teria fugido dela. Ou seja, isso não deveria acontecer. Uma flor não deveria me fazer fugir. Né? I ought to have guessed all the affection that lay behind her poor little stratagems. Eu deveria ter deduzido toda a afeição que ficava por trás de seus pequenos estratagemas ou seus planos maquiavélicos, vamos dizer assim, né? Flowers are so inconsistent, but I was too young to know how to love her. Então, flores são tão inconsistentes, mas eu era jovem demais para entender como amá-la. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, o capítulo número 8 do Pequeno Príncipe. Temos muito vocabulário novo, não é verdade? Mas a nossa história está ficando cada vez mais complexa. A gente já consegue entender um pouquinho de por que o nosso Pequeno Príncipe ele é tão maduro para a idade dele. Ele teve de lidar com situações em que talvez nós, na idade dele, a gente ou não lidaria ou não saberia lidar em momento algum, né? Então, eu já vou pedir, se você gostou desse vídeo, já deixa um likezinho aqui, compartilha com seus amigos. Se está chegando aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve, já badala o sininho, já para receber as notificações dos vídeos novos. E se você tem o interesse de aprender inglês um pouco mais para ler livros como O Pequeno Príncipe, no primeiro link da descrição tem lá o Personal English, que é uma ferramenta do Conexão Britânica para você que quer se aprofundar um pouco mais no inglês e precisa de um professor para conversar com você. Você lá vai ter a oportunidade de ter encontros semanais comigo, ao vivo, onde eu vou poder tirar as suas dúvidas e conseguir direcionar você para melhorar o teu inglês. Então, é só clicar lá e ver o que a gente tem guardado para você. Tá bom? Então, muito obrigado pelo seu view e vejo você no próximo capítulo do livro ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.